A opção binária quer dizer que existem duas coisas, existem dois elementos que fazem parte desta operação. A nossa realidade, os nossos pensamentos, tudo isso estão incluso dentro destes elementos. Muitos de nós simplesmente não têm esta noção, simplesmente não têm esta consciência acerca disto. Tudo que a gente pode fazer, tudo que a gente pode pensar, eles têm alguma relação. E esta relação, ele nos dá um significado. Então, esses dois elementos, eles têm uma força muito intensa. Existe o risco e existe a vantagem. Uma das coisas que você pode lembrar é que qualquer coisa que a gente pode ver que tenha alguma vantagem, ele também tem uma desvantagem que equivale. Ou seja, alguma coisa é tão boa que você não aceita às vezes que isso seja bom. Neste momento, às vezes você não sente-se como alguém que merece, porque você vê algo tão bom, a ponto de você pensar, como assim? Por que isso é algo que veio até mim? Parece que eu não fiz coisa alguma para merecer isto. E daí você começa a pensar sobre isso. Você começa a sentir alguma falta de merecimento acerca daquilo, porque você não viu aquele sentido. Então, o que a vida ele traz para você? O que Deus ele vai trazer para você? O que o universo ele vai querer dizer acerca disto? O que ele vai fazer é que ele vai te dar uma consciência acerca de desvantagem. A desvantagem sobre as coisas, ele será na mesma proporção de algo que é bom. Se algo é bom, ele também é mau. Na mesma proporção de aquilo que é bom, na quantidade de aquilo que é bom. Se o bom equivale a 2, então o mal ele também vai equivaler a 2. Mas vamos saltar acerca disto. O que eu quero falar aqui é sobre as opções binárias. Alguns de vocês são traders e o trading ele é uma revelação de como que a gente joga a nossa própria energia. Então isso lida com as nossas emoções, lida com várias coisas que acontecem dentro de nós, que às vezes muitos não suportam aquilo que acontece dentro dela. Mas então a gente não quer falar exatamente sobre isso de uma forma específica que tem a ver com aquilo, mas sim uma relação de nós com a nossa realidade, de nós com a nossa vida, porque tudo tem uma ligação, tudo tem uma conexão. Então essa conexão que existe é que na verdade está acontecendo trading. O que o trading significa? O trade, ele simplesmente quer dizer uma troca. Percebe? Acontece uma troca entre as coisas. Você troca as coisas. Quando você troca, ali tem uma questão de como que você está trocando. Será que isso vale a pena? Será que isso deve ser deste jeito? E neste momento você começa a pensar de uma forma sábia, você procura pensar de uma forma sábia, para que você não venha fazer as coisas de uma forma em vão. Então, neste momento, a nossa realidade, os nossos pensamentos, a nossa mente, tudo isso tem uma relação com trading. Mas então, às vezes, nós estamos em vários pensamentos. E uma das coisas que você deve saber é que a vida, o universo, se você tem aquele conhecimento onde você ouve de que a forma como o dentro estiver é a forma como o exterior também se vê, ou a forma como é em cima é a mesma forma que é abaixo. Essa expressão que você já sabe, que você já conhece, que você leu ou você tem alguma noção, eu quero te levar em uma versão equivalente, mas isto acerca daquilo que é infinito, de um lado que é infinito e um lado que é limitado. Então, a nossa mente ou as nossas percepções,
eles têm diferentes partes. Como a gente sabe, nós temos a parte racional e nós temos a parte emocional. Nós temos a parte da razão. E esta razão que está equivalendo à lógica, às coisas limitadas com o entendimento, o seu outro lado é o lado infinito. O seu outro lado das coisas que você pensa. Por exemplo, por que você quer entender certas coisas? Você quer entender porque aquilo que você tem está neste lado infinito. Então, quando você quer entender, é porque você quer trazer aquilo neste lado. Então, este lado é o lado da lógica. Você limita o que está aqui. Então, quando ele chega até aqui, você entende. Você compreende. Então, você já vê que você entendeu certo assunto, você entendeu qualquer coisa que seja. E então, esta relação, o que eu quero dizer é que isso está relacionado com a opção binária. O que é opção binária? Ele quer dizer que existem duas possibilidades de as coisas acontecerem. E aqui no trading existem baixas, existem altas. Existem coisas que acontecem no nosso dia que a gente, às vezes, leva-se por causa das coisas que acontecem. Ou seja, as situações, eles afetam a nós. Então, essas coisas que afetam a nós, eles começam a influenciar e interferir naquilo que a gente pode sentir, nas coisas que a gente pode pensar. Percebe? Então, tudo isso são as oscilações do mercado. São as oscilações da nossa vida. É um day trading. E neste momento você precisa gerenciar a você. Você precisa gerenciar o seu mundo, o seu universo. Então, a gente ouve falar de que cada pessoa é um mundo, cada pessoa é um universo. Então, uma das coisas que acontece é que você é o Deus do seu universo. Só que você, ao mesmo tempo, está conectado com todos. E tudo isso é uma relação daquilo que a gente é. Só que para que você venha manter o seu mundo, você precisa ter a validação, autovalidação, a identidade de aquilo que você é. Para que você venha manter as coisas no lugar. Para que você não seja afetado exatamente por coisas que estão acontecendo. O que vai acontecer aqui? Quando você mantém a sua identidade, nós temos um elemento que a gente chama ele de disciplina. A disciplina, na palavra hebraica, que a gente conhece ele como o Netzach. A gente conhece ele como o Netzach. O Netzach é uma palavra hebraica que a gente encontra como um elemento que faz parte de atributo divino. E nesta questão a gente entende que, na verdade, ele está relacionado com todas as coisas. É como se fosse que a disciplina ele tem uma relação com a constância. A constância sobre uma mesma coisa, ele traz o resultado. Quer dizer que aconteçam coisas ruins, mas você permanece naquilo que você é. Quando você vence aquilo que acontecia, aqui uma baixa, quando você vence uma baixa, você já ganha um poder. Imediatamente você tem uma subida. Você construiu uma identidade em você, onde você já tem uma autenticidade, uma autovalidação, que faz com que você venha manter o seu mundo vivo. Percebe? Então aqui você não é exatamente afetado pelas coisas, mas você pode enxergar esses termos que eles afetam você de um jeito diferente, de um jeito que você aproveita aquilo, não de um jeito negativo, de um jeito sim que você exatamente já tem a consciência sobre aquilo e você usa tudo ao seu favor. Então o que acontece aqui na opção binária? Na opção binária, como já falava aqui, isso se trata de possibilidades.
Como já falava aqui, a opção binária ele vai nos fazer entender sobre algumas coisas aqui. Quando você tem tantos pensamentos, a gente falou que existe a divisão entre o lado infinito e o lado limitado. Percebe? Essa divisão do lado limitado e o lado infinito é quando nós temos vários pensamentos, nós temos várias coisas, nós temos várias ideias. E este lado aqui, ele é o que faz com que muitos estejam distraídos. Por exemplo, você já fez certa coisa, ou você tem algo a fazer, algo que você deve realizar, só que você não tem foco naquilo. Você não tem foco porque você está continuando em uma distração. Você escolhe distrair a você mesmo, não por realmente você querer, mas porque você não tem talvez aquela força suficiente para que você não esteja na distração, para que você venha estar focado. Então, quando existe este lado aqui, é o lado expansivo, é o lado onde as coisas eles estão em uma infinitude contínua. Percebe? Então, as coisas que estão em uma infinitude. Então, quando as coisas estão em uma infinitude, no lado físico, neste lado, onde nós levamos a nossa realidade, ele também tem um significado. Este significado é a forma como nós estamos agindo, como nós estamos a viver, é quando nós estamos distraídos, é quando nós estamos confusos. E às vezes nós ficamos com a dúvida de certas coisas. Por exemplo, você quer se focar em algo. Nós temos uma opção binária. Opção binária, ele também está relacionado, quer dizer que você só tem duas opções. Para aqueles que talvez entendam ali a programação, alguma coisa assim, talvez entendam isso melhor. Então, isso aqui, ele quer dizer que existem duas opções. Só existem duas opções e você deve escolher apenas uma. E nesta uma que você faz, você deve fazer de uma forma analítica. Você analisa exatamente aquilo, mas que isso ele venha realmente dar o resultado. Percebe? Então você deve ter a consciência de que algo pode dar errado, mas mesmo assim você não é impedido de fazer aquilo. Percebe? Então nós temos aqui o day trading. Nós temos aqui o day trading. Nós temos o lado onde as coisas eles podem cair. Mas então você escolhe se você vai ou não. Quais opções você leva? Ele quer dizer que você só tem duas opções. Nessas duas opções você não pode escolher dois deles. Você deve escolher apenas um deles. Então isso acontece na nossa realidade em um sentido de que você precisa ter o foco. Às vezes você está com dúvida, você está confuso porque você não quer admitir que você só tem uma opção. O que isso quer dizer que nós temos simplesmente uma opção? Isso se trata de quando se fala dos 4 elementos. Nesses 4 elementos, eles saem de cima para baixo. Esse sair de cima para baixo, ele quer dizer a criação, o caminho da criação, o caminho da manifestação, o caminho da realização. Quer dizer que você sai em uma dimensão onde você tem tantos pensamentos e você deve ter a possibilidade de colocar esses vários pensamentos em um foco, em uma única coisa. Você escolhe uma única coisa. Então, quando se trata de que nós temos vários pensamentos e você ouve falar de realidades paralelas, de realidades infinitas, de infinitas possibilidades, eles estão aqui. Eles estão relacionados com este lado aqui. Percebe? Então, você não pode manifestar se você não escolher uma única coisa. Você não pode viver certas coisas, você não pode manter um ambiente em você se você não escolher uma única opção. Você deve lembrar que você é todas as coisas, mas você também deve ter a capacidade de manter uma única coisa. Então, esta é a lei. O que está em cima é o que está embaixo.
Tá, este em cima e embaixo é para que você entenda. E quando você entende, você percebe a ilusão. Se você não estiver nesta lei, você fica na ilusão. Você acha que existem várias possibilidades. Você acredita nisso. Então, neste momento, quando você acredita de que existe uma infinitude de realidade, você já não manifesta, você não realiza, você vive qualquer coisa. Você está descumprindo a lei da criação, dos 4 elementos. Você manifestar através dos 4 elementos quer dizer você sair de cima para baixo. Mas não existe a diferença alguma entre coisa alguma. E neste momento, quando você percebe de que o que está em cima é o que está abaixo e vice-versa, é que aqui, o que está aqui é o mesmo que pode estar aqui. E assim você cria um foco. Mas então essa opção binária que nós temos aqui, que você faz um trade ali e você tem aquele medo, você tem aquele, sabe, aquilo que você sente em você, aquilo move os seus sentimentos, as suas emoções. Só que na relação de nós, na relação da nossa consciência, na relação da nossa vida, você só deve perceber que existe a ilusão. Quando você entende de que mesmo que você escolha qualquer um deles, você não vai perder coisa alguma. Você só deve ter a consciência sobre isso. Você só precisa ter a noção. O que isso quer dizer? Quer dizer que para que a gente venha manifestar, para que a gente venha realizar, para que a gente venha manter algo em nós, para que a gente venha criar uma nova personalidade, venha lidar com certos hábitos, coisas assim. Primeiramente, você percebe que você acredita neste lado. Este lado é o que? Este lado quer dizer que você está em um conforto. Você não quer se dar trabalho, porque você não quer pensar, porque você está preguiçoso. Quando você colocar isso aqui, você não estará exatamente em um conforto, mas este desconforto que acontece, ele simplesmente acontece nos primeiros momentos, nos primeiros períodos, e depois dessa, você mantém aquele foco, uma única coisa. Isso cria o foco. O que é a opção binária? Quer dizer neste contexto? Quer dizer que você tem a noção de que existe uma infinita possibilidade, mas isso não quer dizer que você deve acreditar que a sua realidade é isso daqui. Você deve acreditar no lado limitado. Este lado limitado é como se fosse que o nosso corpo, é como se fosse essa realidade. Esta realidade, muitos de nós diz que ele é ilusão. Por quê? Porque ele é físico. Percebe? Então as pessoas falam sobre o efeito das coisas. Você não pode mudar algo se você não lidar com a causa daquilo. Você muda o efeito através da causa. Só que isto é um significado que vem, na verdade, para que você entenda que não existe o infinito. Você torna tudo único e você percebe a ilusão. Quando você percebe aquela ilusão, você lida com aquela ilusão. E isso faz com que você já venha estar focado, independentemente de qualquer coisa. E tudo isso são formas de você gerenciar os seus sentimentos, as suas emoções, os seus medos, as suas dúvidas. E você saia de uma opção binária. Ou você saiba operar na opção binária, onde você lida com uma limitação. Você simplesmente se dá uma única escolha. Ou seja, uma pessoa é livre quando ele consegue se obrigar a alguma coisa. Então a liberdade não tem a ver que você se livrar de algo por você querer aquilo, mas é por você não querer, e então você está livre. E você ter a consciência sobre aquilo. Ou seja, você vai estar livre de algo quando você tiver a capacidade de se obrigar a se prender em alguma coisa. Então, isso daqui, ele vem através deste. E isto, ele vem através deste. Então, essa união, ele dá em nós uma capacidade independente. E assim você opera uma realidade binária.
A opção binária quer dizer que na nossa realidade existem duas opções. Essas duas opções você simplesmente deve escolher um deles. E quando você escolhe um deste, que na verdade simplesmente quer dizer um único caminho, é que aqui quer dizer que existem várias. Quando você pensa em uma coisa, existem várias outras coisas. Aqui no infinito ele vai te fazer com que você não venha a realizar. Então, você vai ter vários pensamentos ao mesmo tempo. Só que você não tem a consciência exatamente de qual você vai viver. Você deve escolher um, porque neste um existem duas coisas. Existe o lado onde as coisas vão para mal e também vai para cima. Isso quer dizer que você escolhe uma desvantagem, imediatamente você tem um sucesso sobre aquilo. Ou seja, escolhe o seu mal. E a partir deste mal você cria o sucesso naquilo, você cria o seu bem. Porque todo o bem, ele tem o seu lado ruim, tem o seu lado do mal. Porque esta é a lei da existência. Os dois elementos fazem parte de todas as coisas. Então você escolhe uma única coisa, você se foca naquilo. Você seguindo esta ordem, você seguindo este entendimento. Quando você dá uma opção aqui, uma única opção, você já sabe o que de mal pode te acontecer, mas isto não te afeta exatamente, porque você sabe que isso deve fazer parte. E quando você escolhe uma única coisa, uma única opção, isso faz com que exista um único caminho. Então esses caminhos todos, eles somem. Eles se tornam ilusão. Percebe? Por quê? Porque o lado infinito é o lado da ilusão. E muitos às vezes ficam aqui, por quê? Porque eles querem estar no conforto, não querem exatamente pensar, não querem trabalhar, porque estão em uma despreocupação, ou seja, eles simplesmente querem estar no conforto. Então isso na verdade é uma incompletude. Então aqui você escolhe uma única opção, uma única realidade, e tudo isso inevitavelmente é como se fosse que isso já é o que você é, já é o único pensamento. Isso é uma das formas de você entender sobre as operações binárias. Existem opções, mas você precisa escolher uma única opção. Você não deve acreditar de que existem várias formas. Você simplesmente deve ter a consciência do que você está a pensar, o que você está a fazer. E você vai unindo os dois elementos. E isso é uma das formas de você entender sobre a nossa realidade, os nossos pensamentos, a distração, o foco, como é que você pode criar exatamente o foco. Quando você entende sobre esses conceitos que estão em você, você leva as coisas de uma forma mais diferente, de uma forma mais evoluída. Então, eu espero que você tenha entendido sobre isso. E se você quer saber mais sobre esse tema, porque acho que não falei muita outra coisa que está relacionado com isto. Mas então, se você quiser com que eu fale mais sobre isso, deixe no comentário. Se você gostou deste vídeo, deixe a sua curtida. Compartilha com quem você acha que precisa deste vídeo. E eu espero poder encontrar você em próximo vídeo.